Você já viu alguma vez na sua vida essa imagem bizarra que eu estou colocando aqui na tela? Se você nunca viu, essa imagem circulou na internet nos últimos tempos e o que a gente tem aqui é um louva-a-Deus. Então esse bichão verde que está aqui é um louva-a-Deus que está mergulhado em água e de seu bumbumzinho está saindo um parasita. Um verme gigantesco, maior que o comprimento do bicho que está saindo aqui na água, certo? Esse bicho parasita, é um parasita que tem no louva-a-Deus parte do seu ciclo de vida. Então a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vê um bicho desse, quando a gente vê algo assim acontecendo, é uma partezinha do que a gente estuda na ecologia. E de que você que está assistindo pode estudar comprando o nosso curso, que o link está fixado aqui embaixo, que é um negócio chamado parasitismo. Então, o que é parasitismo? Parasitismo é uma interação que é positiva para o parasita e negativa para o animal parasitado. Então, é positiva para aquele bicho comprido que está saindo do louva-a-Deus e negativa para o louva-a-Deus, em que o parasita, em geral, se alimenta do animal parasitado. Então, o que essa larva está fazendo é que ela está se alimentando do animal parasitado, certo? Essa interação é positiva para a larva, porque ela vai comer, crescer e se desenvolver para o parasita, e ela é negativa porque ela está tirando energia do louva-a-Deus. A primeira coisa que os pesquisadores tentaram entender é o ciclo de vida desse parasita. Então, esse parasita tem um ciclo de vida bastante interessante. Ele é um parasita de louva-a-Deus que usa as presas do louva-a-Deus para conseguir se reproduzir. Mas como assim as presas do louva-a-Deus? Esse nematóide, esse bicho comprido, ele é um bicho que se desenvolve na água. Então você tem dois negocinhos compridos desse, eu vou colocar aqui na tela de novo. E na água eles se reproduzem e colocam seus ovos. Então esse cara preto que está saindo aqui, ó, ele se reproduz e coloca seus ovos. Esses ovos vão eclodir em larvinhas pequenininhas que vão servir de alimentos para outros insetos. Esses insetos, quando se desenvolvem, servem de alimento para o louva-a-Deus. Então o que você tem é que você tem um hospedeiro intermediário, que são esses insetinhos menores que vão servir de alimento para o louva-a-Deus. Quando o louva-a-Deus se alimenta desses insetinhos, essas larvinhas vão entrar no corpo dele e vão se desenvolver dentro do corpo como animais adultos. Então o que a gente está vendo aqui é um animal adulto. Só que esse parasita tem uma dificuldade. A dificuldade que esse parasita tem é que para ele se desenvolver, ele tem que ir para a água. Só que para ir para a água, ele precisa de alguma maneira convencer o louva-a-Deus a mergulhar em água. Então o que os pesquisadores começaram a entender é que de alguma maneira o louva-a-Deus estava sendo induzido pelo parasita a se comportar de uma maneira que ele não se comporta geralmente. Então esse parasita mudaria a química do cérebro do louva-a-Deus para que ele fosse atraído por corpos de água, tá bom? Dentro dessa explicação, o primeiro artigo que eu vou mostrar para vocês é como isso acontece. Então, para explicar isso, os pesquisadores fizeram um trabalho em que eles pegaram louva-a-Deus contaminado e louva-a-Deus não contaminado e tentaram entender o que chamava a atenção desses animais. E o que eles descobriram é que os animais contaminados são atraídos pelo reflexo da luz na superfície da água. Então, que de alguma maneira o louva-a-Deus se sentia mais atraído pela água com o parasita, portanto ele mergulhava na água, portanto esse parasita poderia sair do corpo do louva-a-Deus, matando o louva-a-Deus e se reproduzir novamente. Então o que eles percebem é que a atração, essa mudança química, ela é extremamente específica no cérebro do louva-a-Deus.
Então não é que o louva-a-Deus é atraído pela luz. O louva-a-Deus é atraído pelo reflexo da luz na água. E que os louva-a-Deus contaminados são muito mais atraídos do que os louva-a-Deus não contaminados. Beleza? O Pode Digitar levantou um ponto importante. Esse animal, além de parasita, ele poderia, em alguns casos, ser classificado como um parasitoide, mas aqui a gente tem um probleminha de definição. Que como não é sempre que o louva-a-Deus morre, a gente não necessariamente classifica como parasitoide. E esse é um problema de qualquer classificação. Então tem trabalho que classifica como parasita e tem trabalho que classifica como parasitoide, certo? Então olha que legal. Então o parasita entra, ou o parasitoide entra no louva-a-Deus e ele altera o comportamento do louva-a-Deus, permitindo que o ciclo de vida do parasita / parasitoide se complete na água. Aí esse bicho vai sair, vai se reproduzir, produzir novos ovinhos, que vai produzir novas larvinhas, que vão servir de alimento para outros insetos, que vão ser comidos por outros louva-a-Deus, que vão ter seus organismos infectados por esse parasita, certo? Então tá. E como isso acontece? Então a outra parte que é importante é como que esse parasita altera o animal parasitado, como esse verme altera o louva-a-Deus. E aí saiu um outro trabalho que saiu, deixa eu ver só a data certinha aqui, saiu em 20 de novembro de 2023, em que os pesquisadores, ainda sem entender direito como esse mecanismo acontece, eles perceberam uma transferência de genes horizontal entre o parasita e o animal parasitado. Então, olha que maluquice. Um bloco de genes do verme passa para as células do louva-a-Deus e expressa uma proteína que altera o comportamento do louva-a-Deus. E isso é muito louco. Isso é muito interessante. E é diferencial. Então os pesquisadores perceberam que isso acontece muito mais, a expressão desse gene acontece muito mais nos animais parasitados do que nos animais não parasitados. Então é realmente o que o Guilherme falou, é como se fosse um CRISPR, como se fosse um vírus, só que para alterar o comportamento disso. E os pesquisadores nunca tinham visto isso acontecendo entre dois animais, é sempre entre micro-organismos ou entre vírus e animais. Então é muito interessante como isso acontece. A gente ainda não sabe responder, por exemplo, se a transferência é local, se acontece só no cérebro do bicho, ou se ela é global, acontece em todas as células. E a gente ainda não entende quais mecanismos estão gerando isso, estão fazendo isso acontecer. Os autores levantam essas perguntas, eles levantam a ideia de que você tem que fazer outros trabalhos para responder isso, mas eles estão indo na direção de entender como esse parasita controla o comportamento do animal parasitado. E aparentemente isso é muito mais frequente, esse controle do animal parasitado é muito mais frequente do que a gente imaginava que acontecesse. Então, se a gente já tem evidências disso que acontece com um vírus, se a gente já tem evidências de que isso acontece com bactérias, se a gente já tem evidência de que isso acontece com fungos, agora que a gente tem evidências que isso também pode acontecer entre animais, nós conseguimos perceber que a frequência entre grupos, pelo menos, está aumentando cada vez mais. Então, esse caso que eu vou colocar aqui na tela é um dos casos mais interessantes que a gente tem na natureza, dessa interação entre parasita, que é o bicho preto, e o animal parasitado, que é o louva-a-Deus, e a ciência está entendendo isso cada vez com mais profundidade, tá bom?
Então, se você que está assistindo esse vídeo gostou dessa história que eu contei e quer entender um pouquinho mais sobre ecologia, é só você clicar no link que está fixado aqui embaixo na descrição desse vídeo e você vai ter esse e outros exemplos de interações no nosso curso de ecologia, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha achado essa história interessante. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e até mais. Falou, valeu e tchau!